Legislação de alimentos. A legislação de alimentos, ela é muito importante porque ela realiza a defesa do consumidor, da defesa de quem processa o alimento ou quem produz o alimento. É também importante para garantir a todos o acesso e a liberdade de escolha na compra de diferentes produtos. Você pode ir no supermercado, você pode chegar lá e comprar diferentes tipos de carne, por exemplo. Você tem a carne bovina, tem a carne de porco, a porcina, tem a carne de aves, né? Tem a carne de peru, tem carne de diferentes animais, tipo cordeiro, né? Tem de cabra. E você pode até escolher de empresas diferentes, de marcas diferentes. Então é uma liberdade de escolha na compra de diferentes produtos e de diferentes marcas do mesmo produto com o mesmo padrão de identidade e qualidade. A legislação em alimentos data de milhares de anos, pois os homens necessitavam um controle na qualidade do abate de animais. Por exemplo, na natureza, né, você poderia, quando for caçar, né, vamos supor assim, veados, né, você pode ver, né, o tamanho do animal, né, se ele está saudável, né, mais ou menos você tem uma ideia se o animal tem 1 ano, 2 anos. Você pode matar só um macho, no caso, porque se ficar poucos machos, as fêmeas vão cruzar com todos esses machos, né? E esse é um problema sério na América do Norte, porque houve um controle, né, de só matar um macho, porque as fêmeas precisavam ficar para reproduzir, né? E houve uma explosão, né, de veados na América do Norte, né? Então, também na coleta de frutos e raízes, né? Não adianta coletar um fruto verde, né? E com a criação da agricultura, o homem se fixou à terra, então houve a criação das cidades, né? E consequentemente começaram a produzir alimentos e precisava-se ter um controle de qualidade na produção de alimentos. Houve a necessidade de criar regras, né? Leis, regulamentos, né? Foi preciso regulamentar a indústria de alimentos, regulamentar esse setor para evitar conflitos, né? Quanto a pesos, medidas, adulterações do produto, né? Às vezes usar um outro ingrediente, né, que não deveria ser usado. Por exemplo, né, o pão francês, né? Hoje em dia o pão francês deve ser pesado na frente do consumidor. E aí você faz o pagamento em cima do peso, né, e do valor. Mas há algumas décadas atrás, né, eu era criança, né, eu estou com quase 60 anos de idade, né, no final dos anos 60 tinha pão de 50 gramas, 100 gramas, 500 gramas. Né, eu era criança, eu comprava um pão de 500 gramas para levar para a escola, né. Era um pão enorme. E muitas vezes esse pão não tinha 500 gramas, ele podia ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, né. Então o Inmetro viu que havia necessidade de realizar uma legislação a respeito. E a gente vale notar, né, que o Napoleão Bonaparte ele fez guerra na Europa, né, para que esse setor de pesos e medidas fosse regulamentado. Ele queria uma Europa, né, que todo mundo usasse o mesmo peso, a mesma medida, o mesmo volume. E as pessoas, cada nação tinha um peso, uma medida diferente, né. Então ele queria que usasse o metro, o quilo, o litro. E para isso houve a guerra, né? Então, se vocês analisarem, né, hoje você for na Inglaterra, você vê o quilômetro, o metro, o litro, né, a tonelada. Mas se você for nos Estados Unidos, que era a colônia da Inglaterra, você vê a milha, o pound, né? Eles não adotaram, né? Você vê o pé, né? A medida por pé, polegadas, né? Inches. Então, os Estados Unidos até hoje não entrou na norma internacional, né? Agora, se você entra no Canadá, sai dos Estados Unidos para o Canadá, lá já não é mais milha, é quilômetros, é metros, é quilo, é litro, né?
Então, a importância da legislação é, em primeiro lugar, é garantir a qualidade e a segurança dos alimentos. A produção tem que ser realizada de maneira segura, seguindo normas, seguindo as instruções normativas. E seguir, né, os órgãos regulamentadores, né, e estar dentro das conformidades quanto aos ingredientes utilizados na produção ou no processamento dos alimentos. Né? Legislação de alimentos, né, brasileira. Né? Então, as principais legislações brasileiras sobre os alimentos ocorreu a primeira em 23 de dezembro de 1906. A Lei 1606, o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, foi criado pelo Decreto Legislativo número 1606, de 29 de dezembro de 1906. A partir do desmembramento de funções do Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas, cuja denominação foi alterada para Ministério da Aviação e Obras Públicas. Por esse ato, a pasta, que também recebeu atribuições ligadas à catequese dos índios, transferidas do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, tinha uma vasta gama de competência relacionadas à agricultura, à indústria, ao comércio, um superministério. Entre os assuntos compreendidos nesses três grandes eixos estavam o ensino agrícola, veterinário e industrial, a imigração e a colonização, a indústria animal, as estatísticas, os registros de animais, os institutos de pesquisas, as terras públicas, a propaganda e a divulgação dos produtos brasileiros no exterior, a mineração, os estabelecimentos industriais, as patentes de invenção, a conservação de florestas, a preparação de tratados do comércio e navegação, as câmaras de comércio, associações, juntas comerciais e bolsas de corretores e o regime de pesos e medidas. Né? Tudo isso publicado no Brasil, 1907, página 114 a 115. Muito bom. Na época de Getúlio Vargas, né, 8 de agosto de 1955, surgiu um novo decreto, Decreto-Lei número 7.841 de 1945, que era o Código de Águas Minerais, né, elaborado pela Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei número 7.841, de 8 de agosto de 1945. Código de Águas Minerais. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta o Código de Águas Minerais, capítulo. No capítulo 1, nós temos as disposições preliminares. O artigo 1º, águas minerais são captadas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação medicamentosa. Primeiro, o parágrafo 1º, a presente lei estabelece nos capítulos 7 e 8 as características de composição e propriedades para classificação como a água mineral pela imediata atribuição de ação medicamentosa. Parágrafo 2º, poderão ser também classificadas como minerais águas que, mesmo sem atingir os limites da classificação estabelecida nos capítulos 7 e 8, possuam inconteste e comprovada ação medicamentosa. Parágrafo 3º, a ação medicamentosa referida no parágrafo anterior das águas, que não atinge os limites da classificação estabelecida nos capítulos 7 e 8,
deverá ser comprovada no local mediante observações repetidas, estatísticas completas, documentos de ordem clínica e de laboratório a cargo de médicos, crenologistas. Então, os crenologistas são aqueles que fazem estudo das propriedades medicinais das substâncias encontradas na análise físico-química das águas minerais. Então, a cargo dos médicos, crenologistas, sujeitos às observações, à fiscalização e à aprovação da Comissão Permanente de Crenologia, definida no artigo 2º desta lei. O artigo 2º, para colaborar no fiel cumprimento dessa lei, fica criada a Comissão Permanente de Crenologia. Como eu disse anteriormente, é aquele pessoal que faz o estudo das propriedades medicinais das substâncias encontradas na análise físico-química das águas minerais. Então, ela é diretamente subordinada ao Ministro da Agricultura. Então, nós temos parágrafo 1º, a Comissão Permanente de Crenologia terá a presidência do Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral e se comporá de 4 especialistas no assunto de livre escolha do Presidente da República. Um dos membros será escolhido entre o pessoal do órgão técnico especializado do Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM. O parágrafo 2º diz que o regimento da Comissão Permanente de Crenologia, as atribuições e direitos de seus membros serão fixados posteriormente por portaria do Ministro da Agricultura e leis subsequentes. O artigo 3º serão denominadas águas potáveis de mesa as águas de composição normal provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que preenchem tão somente as condições de potabilidade para a região. Parágrafo único. O Ministro da Agricultura, em portaria, estabelecerá os limites de potabilidade de acordo com os dados fornecidos pelo Departamento Nacional da Produção Mineral. O artigo 4º. O aproveitamento comercial das fontes de águas minerais ou de mesa, quer situadas em terrenos de domínio público, quer do domínio particular, far-se-á pelo regime de autorizações sucessivas de pesquisa e lavra instituído pelo Código de Minas, observadas as disposições especiais da presente lei. Parágrafo único. O aproveitamento comercial das águas de mesa é reservado aos proprietários do solo. Capítulo 2º. Da autorização de pesquisa. Artigo 5º. A pesquisa de água mineral, termal, gasosa, de mesa ou destinada a fins balneários será regulada pelo disposto no capítulo 2 do Código de Minas, ressalvadas as disposições especiais desta lei. O artigo 6. Por pesquisa de uma fonte de água mineral, termal, gasosa, potável, de mesa ou destinado a fins balneários, entende-se todos os trabalhos necessários ao conhecimento do valor econômico da fonte e de seu valor terapêutico, quando existente, abrangendo no mínimo. Primeiro, o estudo geológico da emergência, compreendendo uma área cuja extensão seja suficiente para esclarecer as relações existentes entre as fontes e os acidentes geológicos locais, permitindo formar-se juízos sobre as condições de emergência no sentido de ser fixado criteriosamente o plano racional de captação. Segundo, o estudo analítico das águas e de seus gases espontâneos, quando existentes do ponto de vista de suas características químicas, físico-químicas e bacteriológicas. Parágrafo único. O estudo das águas constatará, no mínimo, dos seguintes dados. Primeiro, pressão osmótica e
grau crioscópico, condutividade elétrica, concentração iônica e hidrogênio, teor em radônio e torônio da água e dos seus gases espontâneos, temperatura e vazão. Segundo, análise química completa da água e dos gases dissolvidos, assim como sua classificação de acordo com as normas adotadas na presente lei. Terceiro, análise bacteriológica compreendendo testes de suspeição confirmatório e completo para o grupo coliaerógeno, assim como contagem global em 24 horas a 37 graus Celsius e em 48 horas a 20 graus Celsius. Hoje em dia tem esses testes bacteriológicos, mas diz assim, ausente ou não ausente, tiver presença, né, já condenam a água. Então, em 48 horas a 20 graus Celsius, executado esse exame de acordo com a técnica a ser adotada oficialmente, será desde logo considerada poluída e imprópria para o consumo. Toda a água para apresentar o grupo coliaerógenos presente em 10 mil. 4. Análise e evasão dos gases espontâneos. Artigo 7º. As análises químicas e determinações dos demais dados a que se refere o artigo precedente serão repetidas em análises completas ou de elementos característicos no mínimo 2 vezes num ano ou tantas vezes quanto o Departamento Nacional de Produção Mineral julgar conveniente até ficar comprovada possuir a água da fonte uma composição química regularmente definida, antes de se poder considerar satisfatoriamente terminada a pesquisa autorizada. Capítulo 3º da autorização de lavra. Artigo 8º. A lavra de uma fonte de água mineral, termal, gasosa, potável de mesa ou destinada a fins balneários será regulada pelo disposto no capítulo 3 do Código de Minas, ressalvada as disposições especiais da presente lei. O artigo 9º, por lavra de uma fonte de água mineral, termal, gasosa, potável, de mesa ou destinada a fins balneários, entende-se todos os trabalhos e atividades de captação, condução, distribuição e aproveitamento das águas. Artigo 10º. A lavra de uma fonte de água mineral, termal, gasosa, potável de mesa ou destinada a fins balneários será solicitada ao Ministro da Agricultura em requerimento no qual, além da observação dos dispositivos do capítulo 3 do Código de Minas, figure: primeiro, certificado de análise química, física, físico-química e bacteriológica da água, firmado pelo órgão técnico do Departamento Nacional da Produção Mineral e certidão da aprovação do seu relatório de pesquisa. Segundo, no caso das águas minerais que não atingirem os limites constantes dos capítulos 7 e 8 da presente lei, além dos dados mencionados na linha anterior, a relação dos trabalhos submetidos à aprovação da Comissão Permanente de Crenologia sobre as propriedades terapêuticas da água proveniente da fonte, bem como certidão do parecer favorável dessa comissão para a sua classificação como mineral. Terceiro, uma planta em 2 vias indicando a situação exata das fontes e o esboço geológico dos arredores, com os necessários cortes geológicos esclarecendo as condições de emergência das fontes. 4. Plantas e desenhos complementares em 2 vias com memória justificativa dos planos e processos adotados para a captação e proteção das fontes,
condução e distribuição das águas, além de dados sobre vazão e temperatura das fontes. Quinto, plantas e desenhos complementares em duas vias relativos ao projeto de instalação para a utilização das águas em todas as suas modalidades, incluindo reservatório, maquinária, aparelhamento, balneário e hidroterático, etc. Artigo 14º. O Departamento Nacional da Produção Mineral, a pedido de concessionário e após exame pericial realizado por técnicos que designar, poderá determinar a suspensão de sondagens ou trabalhos subterrâneos executados fora do perímetro de proteção, desde que sejam eles julgados suscetíveis de prejudicar uma fonte. Artigo 15º. Quando a ocupação de um terreno compreendido num perímetro de proteção privar o proprietário de seu uso por período superior a um mês, ou quando, depois dos trabalhos executados, o terreno se tornar impróprio para o uso ao qual era destinado anteriormente, poderá o seu proprietário exigir do concessionário da fonte, pelo terreno ocupado ou desnaturado, uma indenização que será regulada nas formas previstas em lei. Parágrafo único. As indenizações devidas pelo concessionário da fonte não poderão exceder o montante dos prejuízos materiais que sofrer o proprietário do terreno, assim como o preço dos trabalhos inutilizados, acrescidos da importância necessária para o reestabelecimento das condições primitivas, acrescentado uma parcela correspondente aos lucros cessantes. Artigo 16º. A destruição ou a execução dos trabalhos em terrenos de outro para a proteção da fonte só poderá ter início depois da prestação de uma caução, cujo montante será fixado pela autoridade competente mediante arbitramento ou acordo entre as partes. Essa quantia servirá de garantia para o pagamento das indenizações devidas. Artigo 17º. Em caso de oposição do órgão técnico competente do Departamento Nacional da Produção Mineral, o concessionário só poderá realizar trabalhos nas fontes após introduzir em seus projetos as alterações julgadas necessárias. Parágrafo único. Na falta de decisão do Departamento Nacional da Produção Mineral, por período superior a 3 meses, o concessionário poderá executar os trabalhos projetados independente de autorização, depois de comunicação àquele departamento. Artigo 18º. Quando o aproveitamento de uma fonte estiver sendo feita de modo a comprometê-la ou estiver em desacordo com as condições técnicas e higiênicas estabelecidas na presente lei, poderá ela ser interditada até que sejam restabelecidas as condições satisfatórias de exploração. Capítulo 4. Das estâncias que exploram águas minerais e das organizações que exploram águas potáveis de mesa. Artigo 19. A instalação ou funcionamento de uma estância hidromineral por parte de um titular de lavra de fonte exige a satisfação dos seguintes requisitos mínimos, a critério do órgão competente do Departamento Nacional da Produção Mineral. Primeiro, montagem de instalações crenoterápicas convenientes de acordo com a natureza das águas. Segundo, construção ou existência de hotéis ou sanatórios com instalações higiênicas convenientes, providas de serviço culinário apto a atender às indicações dietéticas. Terceiro, contrato de médico especialista encarregado da orientação do tratamento e facilidades gerais de tratamento e assistência médica farmacêutica. Quarto, existência de laboratório
para a realização de exames bacteriológicos periódicos para a verificação da pureza das águas em exploração ou contrato de tais serviços com organização idônea a juízo do Departamento Nacional da Produção Mineral. Quinto, existência de um posto meteorológico destinado à obtenção das condições climáticas locais. Sexto, organização das fichas sanitárias dos funcionários das estâncias e dos hotéis renovados pelo menos a cada 6 meses. Sétimo, no caso de a água ser entregue engarrafada ao consumo, além dos requisitos especiais determinados para cada caso pelo órgão competente do Departamento Nacional da Produção Mineral, será no mínimo exigida na instalação de engarrafamento a existência de uma máquina engarrafadora automática ou semiautomática e de uma máquina ou dispositivo destinado à lavagem dos vasilhames durante o tempo necessário, com a solução de sódio cáustica a 10 graus Balmé, aquecida a 60 graus Celsius, ou um outro processo ou dispositivo aprovado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral que assegure esterilização do vasilhame. Artigo 20. As empresas que exploram água potável de mesa ou engarrafam águas minerais serão aplicadas as exigências das alíneas 4, 6 e 7 do artigo precedente. Artigo 21. As empresas que aproveitam as águas minerais para o preparo de sais medicinais estarão sujeitas a todas as exigências gerais desta lei e mais as prescrições específicas que a Comissão Permanente de Crinologia determinar para cada caso. Artigo 22º. As instâncias serão classificadas pela Comissão Permanente de Crinologia em 3 grupos, segundo a qualidade de suas instalações. Capítulo 5º. Da fiscalização das instâncias que exploram água mineral e das organizações que exploram águas potáveis de mesa ou destinadas a fins balneários. Artigo 23. A fiscalização da exploração em todos os seus aspectos de águas minerais, termais, gasosas e potáveis de mesa, engarrafadas ou destinadas a fins balneários, será exercida pelo Departamento Nacional da Produção Mineral através do seu órgão técnico especializado. Artigo 24. As autoridades sanitárias e administrativas federais, estaduais e municipais deverão auxiliar e assistir o Departamento Nacional da Produção Mineral em tudo o que for necessário ao fiel cumprimento desta lei. Parágrafo único. O Departamento Nacional da Produção Mineral comunicará às autoridades estaduais e municipais qualquer decisão que for tomada relativamente ao funcionamento de uma fonte situada em sua jurisdição. Capítulo 6. Do comércio da água mineral, termal, gasosa, de mesa ou destinada a fins balneares. Artigo 25. Só será permitida a exploração comercial de água mineral, termal, gasosa, potável, de mesa ou destinada a fins balneários, quando previamente analisada no Departamento Nacional da Produção Mineral e após expedição do decreto de autorização de lavra. Artigo 26. Não poderão ser exploradas comercialmente para qualquer fins as fontes sujeitas à influência de águas superficiais e por conseguinte suscetíveis de poluição. Artigo 27. Em cada fonte em exploração regular, além da determinação mensal da descarga e de certas propriedades físicas e físico-químicas, será exigida a realização de análises químicas periódicas, parciais ou completas, e no mínimo
uma análise completa de 3 em 3 anos, para a verificação de sua composição. Parágrafo único. Em relação às qualidades higiênicas das fontes, serão exigidos, no mínimo, 4 exames bacteriológicos por ano, um a cada trimestre, podendo, entretanto, a repartição fiscalizadora exigir as análises bacteriológicas que julgar necessários para garantir a pureza da água, da fonte da água engarrafada ou embalada em plástico. Redação dada pela Lei nº 6.726, de 1979. Isso é bem mais recente. 79. No artigo 28, uma vez classificada a água pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, será proibido o emprego no comércio ou na publicidade da água de qualquer designação suscetível de causar confusão quanto à fonte ou procedência sob pena de interdição. O artigo 29 fica criado o rótulo padrão, sujeito à aprovação do Departamento Nacional da Produção Mineral, devendo as águas engarrafadas indicar no mesmo: primeiro, nome da fonte; segundo, natureza da água; terceiro, a localidade; 4, data e número da concessão; quinto, nome do concessionário; sexto, constantes físico-químicas, composição analítica e classificação, segundo o Departamento Nacional da Produção Mineral; sétimo, volume do conteúdo; 8, carimbo com ano e mês de engarrafamento. Parágrafo 1º. As águas minerais carbogasosas naturais, quando engarrafadas, deverão declarar no rótulo, em local visível, água mineral carbogasosa natural. Parágrafo 2º. É obrigatória a notificação da adição de gás carbônico às águas engarrafadas quando este não provenham da fonte. Essas águas estão sujeitas às seguintes especificações, sem prejuízo das águas exigenciais constantes dessa lei. Então, sem prejuízo das outras exigências constantes desta lei. As águas minerais deverão declarar no rótulo, em local visível, água mineral gaseificada artificialmente. Segundo, as águas potáveis de mesa deverão declarar no rótulo, em local visível, água potável de mesa gaseificada artificialmente. Parágrafo 3º. Nenhuma designação relativa às características ou propriedades terapêuticas das fontes poderá constar dos rótulos, a menos que seja autorizada pela Comissão Permanente de Crenologia. Artigo 30. Os recipientes destinados ao engarrafamento da água para o consumo deverão ser de vidro, transparentes, de paredes internas lisas, fundo plano e ângulos internos arredondados e com feixe inviolável, existente a choques, aprovados pelo Departamento Nacional da Produção Mineral. Artigo 31. Constituirá motivo para a interdição, apreensão do estoque e multa, além de qualquer infração aos dispositivos da presente lei. Primeiro, expor à venda, ao consumo ou à utilização água cuja exploração não tenha sido legalmente autorizada por decreto de lavra. Segundo, utilizar rótulo com dizeres diversos dos aprovados pelo Departamento Nacional da Produção Mineral. Terceiro, expor à venda água originária de outra fonte. Quarto, expor à venda ou utilizar água em condições higiênicas impróprias para o consumo. Artigo 1º. Para efeito da interdição, apreensão e multa de que trata o presente artigo, o órgão técnico competente do Departamento Nacional da Produção Mineral poderá, a seu critério, tomar as seguintes medidas, além de outras previstas na presente lei. Primeiro, a apreensão e inutilização do estoque da água engarrafada. Segundo, inabilitação do concessionário para adquirir selos de consumo enquanto durar a interdição. Terceiro, apreensão de guias e selos de consumo em poder do interessado
no momento da interdição, que serão conservados em custódia até a regularização da situação para abertura da fonte ou interdição definitiva. Parágrafo 2º. A multa a que se refere este artigo será de 5.000 cruzeiros a 20.000, sendo o infrator intimado a recolher aos cofres públicos a importância respectivas, que será elevada ao dobro no caso de reincidência, sem prejuízo ao cumprimento das demais exigências deste artigo. Artigo 32. As disposições da presente lei aplicam-se igualmente às águas nacionais utilizadas dentro do país e as que devam ser exportadas. Artigo 33. As águas minerais de procedência estrangeiras só poderão ser expostas ao consumo após o cumprimento no que lhes for aplicável a juízo do Departamento Nacional da Produção Mineral, das disposições sobre o comércio das águas minerais nacionais estabelecidas na presente lei. Artigo 34. As soluções salinas artificiais, quando vendidas em garrafas ou outros vasilhames, deverão trazer o rótulo em lugar bem visível a denominação solução salina artificial. 4. Alcalino-terrosas, as que contiverem por litro uma quantidade de compostos alcalino-terrosos equivalentes no mínimo a 0,120 gramas do carbonato de cálcio, distinguindo-se a alcalino-terrosas cálcicas, e as que contiverem por litro no mínimo 0,048 gramas de cationte cálcio sob a forma do bicarbonato de cálcio. B. Alcalino-terrosas magnesianas, as que contiverem por litro no mínimo 0,30 gramas de cationte magnésio sob a forma de bicarbonato de magnésio. 5. Sulfatadas, que contiverem por litro no mínimo 0,100 gramas do anionte sulfato, combinado aos cationes sódio, potássio e magnésio. 6. Sulfurosas, que contiverem por litro no mínimo 0,01 grama do anionte enxofre. 7. Nitratada, as que contiverem por litro no mínimo 0,100 gramas do anionte nitroso de origem mineral. 7. Cloretada, as que contiverem por litro no mínimo 0,500 gramas do cloreto de sódio. E 9. Ferruginosas, que contiverem por litro no mínimo 0,500 gramas do cationte ferro. 10. Radioativas, que contiverem radônio em dissolução, obedecendo aos seguintes limites. A. Fracamente radioativas, que apresentem no mínimo um teor em radônio compreendido entre 5 e 10 unidades MAT por litro a 20 graus Celsius e 700 nanômetros de mercúrio de pressão. B. Radioativas, que apresentam um teor em radônio compreendido entre 10 e 50 unidades MAT por litro a 20 graus Celsius e 760 milímetros de mercúrio de pressão. C. Fortemente radioativas, que possuem um teor em radônio superior a 50 unidades MAT por litro a 20 graus Celsius e 700 milímetros de mercúrio de pressão. 11. Toriativas, as que possuírem um teor em torônio em dissolução equivalente em unidades eletrostáticas a 2 unidades MAT por litro no mínimo. 12. Carbogasosas, que contiverem por litro 200 ml de gás carbônico livre dissolvido a 20 graus Celsius e 760 milímetros de mercúrio de pressão. Parágrafo 1º. As águas minerais deverão ser classificadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral de acordo com o elemento predominante, podendo ter classificação mista as que acusarem na sua composição mais de um elemento digno de nota, bem como as que contiverem íons ou substâncias raras dignas de notas, águas iodadas, arseniadas, litinadas, etc. Parágrafo 2º. As águas das classes
nitratadas e cloretadas só serão consideradas minerais quando possuírem uma ação medicamentosa definida, comprovada conforme o parágrafo 3 do artigo 1º da presente lei. Capítulo 7º. Da classificação das fontes de água mineral. Artigo 36. As fontes de água mineral serão classificadas, além do critério químico, pelo seguinte. Primeiro, quanto aos gases. 1. Fontes radioativas. A. Fracamente radioativas, as que apresentarem, no mínimo, uma vazão gasosa de 1 litro por minuto, com um teor em radônio compreendido entre 5 e 10 unidades MAT por litro de gás espontâneo a 20 graus Celsius e 760 milímetros de mercúrio de pressão. B. Radioativas, as que apresentam no mínimo uma vazão gasosa de 1 litro por minuto, com um teor compreendido entre 10 e 50 unidades MAT por litro de gás espontâneo, a 20 graus Celsius e 700 milímetros de mercúrio de pressão. C. Fortemente radioativa, as que apresentarem no mínimo uma vazão gasosa de 1 litro por minuto, com teor em radônio superior a 50 unidades MAT por litro de gás espontâneo a 20 graus Celsius e 760 milímetros de mercúrio de pressão. Segundo, fonte historiativa, as que apresentarem no mínimo a vazão gasosa de 1 litro por minuto, com um teor em torônio na emergência equivalente em unidades eletrostáticas a 2 unidades MAT por litro. Terceiro, fonte sulfurosa, as que possuírem na emergência desprendimento definido de gás sulfídrico. Segundo, quanto à temperatura. Primeiro, fontes frias, quando sua temperatura for inferior a 25 graus Celsius. Segundo, fontes hipotermais, quando sua temperatura estiver compreendida entre 25 a 33 graus Celsius. Terceiro, fontes mesotermais, quando a sua temperatura estiver compreendida entre 33 e 36 graus Celsius. Quarto, fontes isotermais, quando a sua temperatura estiver compreendida entre 36 e 38 graus Celsius. Quinto, fontes hipertermais, quando a sua temperatura for superior a 38 graus Celsius. Capítulo 10. Disposições gerais e transitórias. Artigo 38. Logo após a promulgação da presente lei, todas as empresas que explorarem água mineral, termal, gasosa, potável de mesa ou destinada a fins balneários deverão realizar novos estudos de suas fontes, os quais deverão estar terminados no prazo máximo de 2 anos. Parágrafo único. Esses estudos serão realizados segundo os dispositivos da presente lei pelo órgão técnico competente do Departamento Nacional da Produção Mineral, de acordo com as normas estabelecidas pelo regimento em vigor. Artigo 39. Todas as empresas que exploram água mineral, termal, gasosa, de mesa ou destinada a fins balneários deverão, dentro do prazo de 1 ano de vigência desta lei, estar rigidamente enquadradas nos seus dispositivos e nos do Código de Minas. Artigo 40. O Departamento Nacional da Produção Mineral deverá proceder, de acordo com os dispositivos dessa lei, à classificação de todas as fontes em exploração no prazo máximo de 2 anos, prorrogável a juízo do Ministro da Agricultura. Parágrafo único. Será mantida a classificação de mineral para as águas em exploração regular diante do Código de Minas e cujos característicos químicos e físico-químicos satisfaçam aos limites de composição estabelecidos na legislação anterior. Artigo 41. O governo expedirá oportunamente uma lei concedendo a favores às instâncias hidrominerais. Parágrafo único. Dentro de 6 meses, a partir da publicação desta lei,
o Departamento Nacional da Produção Mineral apresentará ao governo um anteprojeto regulando o assunto e as normas para a classificação das estâncias segundo a qualidade de suas instalações. Artigo 42. Até que a Comissão Permanente de Crenologia organize um regulamento geral para a exploração das estâncias, nenhuma pessoa poderá fazer uso continuado das fontes hidrominerais, ainda mesmo a título de repouso ou de turismo, sem a devida autorização médica. Artigo 43. Fica proibido o uso endovenoso de água mineral em natureza, enquanto não ficar provada, em cada caso, a sua inocuidade para os pacientes, a juízo da Comissão Permanente de Crenologia. Artigo 44. Ao órgão técnico especializado do Departamento Nacional da Produção Mineral competirá, primeiro, além das atribuições já fixadas em lei, manter os laboratórios e gabinetes técnicos e científicos necessários ao estudo das águas minerais sob seus aspectos químicos, físico-químico, farmacodinâmico e dos demais elementos terapêuticos para orientação científica das suas aplicações clínicas. Segundo, fixar mediante ampla colaboração com os interessados métodos de análise químicas e bacteriológica, tendo em vista a uniformização dos resultados. Terceiro, promover a articulação com os órgãos técnicos e administrativos competentes no sentido de estabelecer íntima colaboração com os estados e municípios para a coordenação de esforços na organização e execução dos planos de aparelhamento e defesa das estâncias e na fiscalização do comércio de águas. 4. Propor padrões regionais de probabilidade. Artigo 45. A requisição do concessionário ou desde que seja julgado de interesse público, o Departamento Nacional da Produção Mineral poderá prestar assistência técnica aos trabalhos previstos no capítulo 2 e 3 desta lei, mediante indenização pelas despesas relativas à assistência prestada ou pagamento de uma importância acordada previamente. Artigo 46. Dentro de 6 meses, a partir da data de sua constituição, a Comissão Permanente de Crenologia proporão ao Governo a regulamentação da presente lei. Parágrafo único. Os assuntos tratados no artigo 29 e seus parágrafos e no artigo 30 poderão ser objeto de modificação pela regulamentação a ser expedida oportunamente. Artigo 47. Fica incluído na classe 11 de que trata o artigo 3º do Código de Minas, a categoria de águas de mesa. Artigo 48. Essa lei consolida todos os dispositivos legais sobre as águas minerais e águas potáveis de mesa. Artigo 49. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Artigo 50. Fica revogada as disposições em contrário. Rio de Janeiro, 8 de agosto de 1945, 124º ano da independência e 57 da República. Então, o presidente era Getúlio Vargas, Apolônio Salles. Esse texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União, de 20 de agosto de 1945. Bem, gente, aí está essa lei sobre águas, que eu dei uma lida aí para o pessoal, às vezes, escutar quando está dormindo, certo? Isso aí, obrigado pela atenção.